vamos nação! Hoje tem Mengão, galera! Hoje é dia de Flamengo, Flamengo e Grêmio, nessa quarta-feira lá em Porto Alegre, 9h30 da noite. E é o seguinte, nação, vim trazer para vocês a provável escalação do Flamengo, provável escalação do Grêmio, onde assistir essa partida ao vivo com imagens, os estados onde vai transmitir, onde a Globo vai transmitir, vou passar aqui para vocês. E é o seguinte, nação, notícia também de Matheus França fazendo seu primeiro gol com a camisa do Crystal Palace lá na Inglaterra. Flamengo interessado em meia argentino do Talheres e muito mais notícias do Mengão para vocês. Provável escalação, tem novidade aí na provável escalação, hein? Novidade pintando aí, hein, galera? Mas antes de tudo, galera, vou pedir a vocês, se inscreva aqui embaixo no canal Wesley Fla 12, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Vamos lá, galera, para as notícias do Mengão agora aqui no canal Wesley Fla 12. Pois é, galera, eu vou começar falando aqui do técnico Tite que já mudou praticamente tudo lá no Ninho do Urubu, né? Inclusive o ambiente. O ambiente é outro, os jogadores sorrindo, os jogadores mais felizes. Acabou aquele clima ruim lá no Ninho do Urubu, né? Com Jorge Sampaoli, com Vitor Pereira, pelo amor de Deus. Não dava mais, né, nação? E Tite mudou até, galera. Olha só, ontem, na chegada do Flamengo em Porto Alegre, até o Marcos Braz tirando foto com a torcida do Mengão, sendo tietado com a torcida do Flamengo, cara. Até o Marcos Braz, que dias atrás estava sendo vaiado, fora Marcos Braz. Ontem, lá no Rio Grande do Sul, Marcos Braz tirando foto com a torcida do Flamengo. Tite mudou até isso, cara, é impressionante. Olha só como é que Tite já mudou muita coisa no Flamengo, né, nação? Olha aqui, ó. O goleiro Rossi assegurou a posição que sofreu mudanças ao longo de toda a temporada, né? Era troca de goleiro o tempo todo. Era o goleiro Santos, depois vem o goleiro Matheus Cunha, agora Rossi firmou como titular e graças a Deus, hein? Tá pegando muito. O setor defensivo também é um dos focos de Tite e até o momento só teve mudança por lesão ou suspensão. Só lembrando que Tite ainda não levou gol como técnico do Flamengo, hein? Mengão não levou gol ainda nos 2 jogos que Tite ficou à frente do Flamengo no comando, não levou gol ainda e só vai mudar a defesa porque por causa de contusão, só por causa disso. Se não fosse isso, continuaria o nosso Fabrício Bruno e o Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno, né, está suspenso e hoje vai mudar a defesa do Mengão. Olha aqui, galera, setor defensivo, né? Olha aqui, ó. No meio, o treinador busca consistência com 4 elementos. Tanto Thiago Maia, né, e Eric Pulgar como elementos fixos. Os dois são titularíssimos lá na volância do Flamengo. Arrascaeta e Everton Ribeiro dificilmente vão atuar juntos, mas o Uruguai sai na frente quando estiver saudável. Já Gerson, né, vem sendo mais coringa do que nunca com o técnico Tite. Nos 2 primeiros jogos, ele mudou de posição, né, durante a partida e foi importante para os gols da equipe. Na frente, Pedro ganhou as 2 primeiras disputas com Gabigol e foi titular. Bruno Henrique também acabou sendo mantido no time titular também. E Tite vai muito bem, né, nação? Já mudou para melhor, para muito melhor do que era antes com Jorge Sampaoli. Pelo amor de Deus, Jorge Sampaoli foram 40 jogos e 40 escalações diferentes. Meu Deus, para mim isso aí é loucura. Isso aí para mim é loucura. Tite só vai mudar o time hoje porque tem que mudar. É desfalque, controle de carga, né, desgaste do jogador. Então hoje ele vai mudar por causa disso. Senão ele manteria a equipe titular que jogou contra o Vasco e jogou muito bem, né, nação? É o seguinte, nação, vou fazer uma pergunta aqui agora para vocês responderem. Vou dar 3 segundos para vocês responderem e depois eu dou a resposta correta. É o seguinte aqui, nação, olha aqui, ó. Qual o jogador com mais gols em finais internacionais e nacionais na história do Flamengo? O jogador que fez mais gols em finais na história do Flamengo. Qual foi? Gabigol ou Zico? Responde aí, eu vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Responderam aí? Qual o jogador com mais gols em finais na história do Flamengo? Vou responder aqui agora para vocês. O jogador é Gabigol, nação. Gabigol, o jogador com mais gols em finais na história do Flamengo. Olha aqui, ó, Gabigol, são 10 gols em finais. 10 gols em finais. Zico
tem 7 gols em finais, nação. Olha só, você vê quanto o Gabigol foi importante para o Flamengo, né? Foi importante e ainda pode ser, né, nação? Ainda pode ser. Gabigol ainda pode recuperar sua forma física e recuperar todo aquele ímpeto, né? Aquele ímpeto, aquela vontade, aquela raça, aquela gana de jogar, de vencer lá atrás que ele tinha. Hoje ele tá meio acomodado, mas com Tite eu acho que vai melhorar. Tite vai recuperar o jogador que Gabigol era há anos atrás. Olha só, Gabigol tem mais gols em finais do que Zico, cara. Olha só como é que pode, né? Eu acho que a maioria de vocês responderam Zico, né? Responderam que Zico teria mais gols em finais do que Gabigol, mas não. Gabigol hoje tem mais gols em finais do que Zico na história do Flamengo. Parabéns para Gabigol, né, cara? Parabéns para Gabigol. Isso não quer dizer que Gabigol é melhor do que Zico, né, nação? Pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer isso. Só quero dizer o quão Gabigol é importante para o Mengão, né? O quanto que Gabigol é importante para o Mengão. É o seguinte aqui, ó. O preparador físico do Flamengo, né? Relata evolução física de Gabigol. É o seguinte aqui, abre aspas aqui para o preparador físico do Mengão. Tende a crescer. Gabigol vem evoluindo. Vejo margem de evolução ainda. Tanto que ele tem feito sempre complementos após o treino. Isso é muito importante, hein? Ele vem fazendo complementos físicos, né, após os treinos do Flamengo. Nós enxergamos nele uma boa margem de evolução. Ele tende a crescer fisicamente ainda mais. Show de bola, é por isso que eu tô falando. Com Tite, eu acho que Gabigol vai voltar a ser aquele Gabigol, né? Não Lil Gabi de hoje em dia. Vai voltar a ser aquele Gabigol que era decisivo. Tanto que ele foi decisivo no jogo contra o Vasco. Gabigol foi muito decisivo no jogo contra o Vasco. Entrou e deu passe para Gerson, né? Aquele passe que desviou na zaga. Gerson chegou de primeira, bateu no cantinho. 1-0 Mengão e vencemos o Vasco. Muito importante mesmo, cara. Muito importante. Aqui, galera, eu vou trazer para vocês aqui agora, né, um comentário de Zinho. Zinho, comentarista da ESPN Brasil, né? Olha aqui, ó. Zinho sobre Tite. Tava todo mundo secando o Tite. Olha só o que Zinho falou. Abre aspas aqui para Zinho, comentarista da ESPN Brasil. Tava todo mundo esperando o cara perder. O técnico Tite, né? Não encaixar, não ser nada daquilo que a gente esperava. Não estava lindo, mas está muito melhor do que estava. Está 200% melhor do que estava com Jorge Sampaoli. Comentário de Zinho aqui, né? Elogiando o Tite, exatamente. Todo mundo estava secando o Tite, cara. Impressionante. Principalmente a imprensa paulista. Mas Zinho veio aqui e deu essa deixa, né? Todo mundo estava esperando o pior, mas acabou acontecendo o contrário. Tá 200% melhor do que era Jorge Sampaoli. Concordo com o Zinho aqui da ESPN, cara. Show de bola, Zinho. Agora vamos aqui, né, nação? Os últimos 10 jogos entre Flamengo e Grêmio. Olha aqui, os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Grêmio. São 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas uma vitória do Grêmio. Se seguir o retrospecto aqui, cara, a gente ganha hoje. Mas retrospecto não entra em campo, né, nação? Mas olha só, dos últimos 10 jogos, 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas uma vitória do Grêmio. Cara, eu lembro antigamente, há pouco tempo atrás, em 2015 para baixo, 2016 para baixo, a gente ia lá no Sul até contra o Caxias, até contra o Avaí. A gente jogava contra o Avaí lá, se a gente empatasse contra o Avaí, a gente fazia festa, velho. Não era fácil não, eram as vacas magras do Mengão naquela época. A gente empatava com o Avaí lá no Sul e fazia festa. Olha pra você ver como é que era a situação. O Flamengo perdia pra todo mundo, pra Avaí, Atlético Paranaense, Internacional, Caxias, na época também já jogou com Caxias, Juventude. Com o Grêmio, então, a gente, se empatasse com o Grêmio, a gente era como se fosse ganhar um título. Hoje, olha como é que tá hoje. 10 últimos jogos, 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas uma vitória do Grêmio. Tomara que o retrospecto siga em frente, né, nação, e que a gente vença mais um hoje contra o Grêmio, pois é muito importante pra gente continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. Se ganhar hoje, a gente entra na briga sim. É o seguinte, galera, agora eu vou falar aqui do Matheus França, é isso mesmo, Matheus França, que marcou o primeiro gol com a camisa do Crystal Palace lá na Inglaterra, né, nação? O cria da base, olha aqui, ó. Cria da base do Flamengo, Matheus França marcou o seu primeiro gol com a camisa do Crystal Palace da Inglaterra.
O meia, que estreou no time profissional do clube inglês no último sábado, balançou as redes nessa terça-feira ontem, dia 24, mas atuando pelo time sub-21 do Crystal Palace. Matheus França marcou o primeiro gol de sua equipe na vitória por 3-1 sobre o Mônaco 2 pela Copa Internacional Sub-21. Como se recuperou recentemente de uma grave lesão, o jovem será relacionado para alguns duelos do time Sub-21 com o intuito de ganhar ritmo de jogo para então fazer parte da equipe profissional que disputa a Premier League. Show de bola, né, nação? Ele tem que pegar mais jogo, né? Porque pegar mais ritmo de jogo aí para entrar na equipe principal. Ele que estava com aquele problema lombar, ainda estava sentindo dores lá no Crystal Palace. Então ele vai jogar um pouquinho lá pelo Sub-21 e depois ser integrado ao time principal. Show de bola. E é o seguinte, nação, vou falar agora, né? Do Flamengo está interessado no meia argentino do Talheres, da Argentina. É isso mesmo, olha aqui, ó. Segundo informações do portal Flaweb, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do meia Rodrigo Garro, do Talheres, da Argentina. O jogador de 25 anos tem contrato válido até o fim de 2025. Ainda segundo o veículo, o Flamengo estuda realizar uma proposta em breve. Rodrigo Garro, além de fazer a função de um camisa 10, também já atuou como um atacante pelo lado direito e até mesmo um falso 9. A versatilidade do atleta é vista como um diferencial. Tá aí, né, galera? O Rodrigo Garro, confesso a vocês que eu não conheço muito bem esse jogador, mas pelas características dele aqui, né, é um bom jogador. Mas o Flamengo tem que contratar certo, cara. Não pode contratar jogador pra vir e ficar no banco. Tem que contratar jogador pra brigar por titularidade. Não pode contratar jogador e dar errado. Tipo assim, o Cebolinha ainda tem chances com o Tite ainda, o Cebolinha, né? Mas não vem jogando muito bem, né? Vem sendo banco, um jogador de 80 milhões ser banco, pelo amor de Deus. Então tem que contratar certeiro. É o seguinte, nação, vamos agora, né, para o jogo do Mengão, a provável escalação de Flamengo, provável escalação de Grêmio e tudo mais. É o seguinte, nação, vou começar aqui, né? Olha aqui, ó, o jogo de hoje contra o Grêmio, né? Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que será transmitido pela Premier, né? Canais pagos pela Premier e também pela Globo. Mas é o seguinte, nação, não será para todo o Brasil. Os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não vão transmitir o jogo do Flamengo, vão transmitir o jogo do Corinthians. Com isso, 3 estados não vão transmitir o jogo do Flamengo. São eles, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora o resto do Brasil vai transmitir o Mengão. Agora vamos lá, né, galera, para a arbitragem. A arbitragem é Rodrigo José Pereira, assistente 1, Bruno Rafael, assistente 2, Luanderson Lima, e o VAR fica por conta de Igor Júnior Benevenuto. É isso aí, galera. Agora vamos aqui para a provável escalação do Grêmio. Só lembrando que os desfalques do Grêmio é apenas o Soares. Apenas o Soares não, né? Grande desfalque aí, o atacante Soares, que inferniza a defesa do Flamengo. Pelo amor de Deus, graças a Deus, ele não vai entrar em campo hoje. Vamos aqui para a provável escalação do Grêmio, né? Que deve vir com Gabriel Grando no gol, João Pedro, Jeromel, Bruno Alves, Natan Fernandes ou Bessosi, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, Pepe e José. É isso aí, nação, José. Aí vem Cristaldo e Everton Galdino. Técnico Renato Gaúcho. Esse é o Grêmio que vai, provável escalação do Grêmio, né, que vai enfrentar o Flamengo hoje à noite. Então vamos lá agora, né, nação, para a provável escalação do Mengão, o Malvadão. É isso mesmo, nação. Vou falar aqui, né, primeiramente os desfalques. Olha aqui, desfalque. Alan e Davi Luiz lesionados e Fabrício Bruno suspenso com o 3º cartão amarelo. Agora vamos lá para a provável escalação do Mengão. É o seguinte aqui, Flamengo que deve vir com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Pablo e Léo Pereira na zaga. É isso mesmo, muita gente queria, né, o Rodrigo Caio, inclusive eu gostaria que o Flamengo desse uma oportunidade para o Rodrigo Caio, mas o Pablo está na frente, né, nação? Daqui a pouco, após a escalação, eu falo sobre isso. Vamos seguindo aqui, né? Pablo e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral direita, Thiago Maia e Pulgar na volância, Gerson e De Arrascaeta na meia ofensiva, Everton Cebolinha
e Pedro no ataque. Só lembrando que não é certo ainda. É Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. E Pedro no ataque, técnico Tite. É o seguinte, eu vou começar falando de Rodrigo Caio. A galera queria que o Rodrigo Caio entrasse. Eu gostaria também que o Rodrigo Caio ganhasse uma chance. Mas infelizmente, nação, o Pablo sai na frente, né? Ele que jogou contra o Cruzeiro na estreia de Tite. E entrou muito bem no segundo tempo, né? No segundo tempo, no lugar do Davi Luiz. Davi Luiz que saiu lesionado. O Pablo entrou muito bem, eu achei. Fez uma boa partida. E larga na frente do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é o seguinte, nação. A diretoria do Flamengo não quer renovar com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio tem apenas 2 meses com o Flamengo ainda de contrato. Apenas 2 meses. A diretoria está com medo de colocar Rodrigo Caio para jogar e ele se machucar. Se o Rodrigo Caio se machucar, o contrato dele é renovado automaticamente. E o salário de Rodrigo Caio é muito alto. Gira em torno de R$900 mil. E a diretoria não quer correr o risco de colocar o Rodrigo Caio em campo e ele se machucar. E sendo assim o Flamengo obrigado a renovar com o jogador. Essa é a pendenga aí com o Rodrigo Caio, nação. E a diretoria não quer mais continuar com o Rodrigo Caio no Flamengo. Essa é a verdade. E o Bruno Henrique, né, nação? Bruno Henrique está fazendo o controle de carga. Ele que não fez todos os treinos nessa semana, junto com o elenco rubro-negro. Ele foi o jogador com maior desgaste, né, das últimas partidas contra o Cruzeiro e contra o Vasco no domingo passado agora. Então o Bruno Henrique é dúvida para essa partida. Tá, o reserva imediato dele é o Cebolinha. Então Cebolinha larga na frente e Bruno Henrique pode começar a partida no banco de reservas. Tite está com medo, né, de uma futura lesão aí de Bruno Henrique, então ele está fazendo controle de carga e deve descansar no primeiro tempo no banco de reservas. Com isso, Cebolinha deve entrar e eu desejo uma boa sorte para Cebolinha. Muita gente aí, Cebolinha é muito ruim e fica torcendo contra Cebolinha. Cara, Cebolinha não vem fazendo uma boa apresentação no Flamengo, mas eu não vou torcer contra. Ele vestiu a camisa do Flamengo, eu vou torcer para ele entrar, fazer uma boa partida e quem sabe fazer a lei do ex e marcar um gol contra o Grêmio. É o seguinte, nação, peço a vocês novamente, se inscreva aqui embaixo no canal Exfla 12, deixa o like aí, acione o sininho da notificação, eu vou ficando por aqui, meu placar hoje é Flamengo 2, Grêmio 1. Mengão ganhar e vai diminuir a diferença para o Botafogo. Mais tarde eu volto com mais vídeos para vocês, tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, fui!